Só a glicemia em jejum, se a gente dosar só ela, quando ela der uma alteração, aí o diabetes já está a caminho, a pessoa já está escorregando ali no abismo para cair no precipício. Então, nós temos como fazer essa investigação mais precoce, sim. E se você costuma ter muito cansaço, ter muita fome, comer bastante, mesmo assim perder peso de maneira inexplicável, se você costuma ter boca seca, toma água e parece que nunca sacia, fazer muito xixi, ter doenças muito repetidas, né? Infecções de repetição, esses todos são sinais de que você pode estar com diabetes. Exames, faça frequentemente, coloque lá a cada 6 meses, faça um check-up, exames de sangue, procure um médico, até mesmo um nutricionista, mas não deixe de investigar, não espere a doença se instalar para que você tome providência. Bom, com esses conselhos, de certa forma, aqui de uma profissional, coisas que a gente até acha que sabe, mas acaba se esquecendo. Por isso é sempre bom trazer à tona. Mas é claro que falar de saúde nesse tema tão vasto, a diabetes é apenas uma pequena parte, mas o restante nós vamos continuar falando no próximo bloco. Voltando com o nosso programa e hoje aqui num bate-papo muito gostoso com a nutricionista doutora Aline. E como nós estamos nesse ano na proposta do tema da campanha da fraternidade, voltado para a saúde, a trouxemos aqui para a gente conhecer um pouco os problemas de doença que podem surgir nas nossas vidas, mas que muitas vezes podem ser prevenidos com uma melhor qualidade de vida e uma boa alimentação. Nós já abordamos no primeiro bloco, quem nos acompanhou, mais a questão da diabetes, mas infelizmente essa não é a única doença, né, Aline? O que mais que a gente pode apontar por aí? É um outro grande vilão, né, responsável por muitas mortes, não só no Brasil, mas como no mundo, também é a hipertensão arterial. Né? Então, também se estima que em torno de 1 bilhão de pessoas, mais do que 1 bilhão de pessoas, já são portadoras da hipertensão no mundo. E no Brasil, 30 milhões de pessoas têm a hipertensão e 12 milhões, aproximadamente, têm e não sabem que têm. É outra formiguinha que fica escondida, né, já causando prejuízo sem que a pessoa saiba. E quando fala assim hipertensão, as pessoas já associam isso ao consumo de sal. E acha que se reduzir um pouquinho mais o sal, está resolvido o problema. Ai, quem dera. Ai, quem dera que fosse, né? Então, na verdade, assim, a hipertensão arterial, ela é caracterizada por o quê? Então, existem 2 tipos de pressão no nosso corpo, que é a pressão sistólica e a diastólica, que é de acordo com os movimentos de contração do coração. Então, quando a pressão arterial ela está elevada, seja a sistólica, seja a diastólica, nós podemos, naturalmente, a gente já exige um esforço cardíaco maior. Então, o coração ele precisa fazer mais força para bombear e distribuir esse sangue para o corpo. E isso, a longo prazo, também traz as suas consequências, né? Então, a hipertensão nós precisamos cuidar, muitas vezes ela é silenciosa, às vezes as pessoas só, eu vou medir minha pressão porque eu tô com dor na nuca, né? Porque eu tô sentindo alguma coisa diferente. Não espere chegar nesse ponto. É sempre importante fazer exames de rotinas, pedir para aferir a pressão, para se ter um controle, principalmente você que já tem. E medidas para se controlar a pressão arterial vai muito além do que se reduzir apenas o sal de cozinha, que nós chamamos, né? Na verdade, um grande vilão na alimentação em relação ao aumento da pressão arterial é a cafeína. Às vezes a pessoa suspende o sal, come aquela comida mais insossa e toma uma garrafa de café por dia, né? Essa pressão não vai ser controlada nunca, né? Então, assim, os alimentos que contêm cafeína, que são café, chá preto, chá mate, os refrigerantes, principalmente os do tipo cola, aí nós temos também chocolates, achocolatados, esses alimentos, eles são ricos em cafeína. E pessoas que são portadoras de hipertensão arterial têm que fugir da cafeína, é consumir um mínimo possível para saciar uma vontade, porque aumenta a pressão tanto quanto o sal, a cafeína.
Olha aí, já que dado interessante também, embora a alimentação, eu falei para a Aline que a gente ia abordar na sequência, mas já é oportuno dentro do tema. Bom, quando falamos em hipertensão, já pensamos na pressão alta, você nos falou de certa forma dos problemas gerais, mas em que mais isso pode levar a ponto de pôr muitas vezes a vida da pessoa em risco, filha? Muitas vezes ela está associada a outras doenças cardiovasculares, né? Principalmente aí infartos, né? AVC, acidente vascular cerebral, que popularmente é chamado de derrame, né? Então, essa pressão descontrolada, ela pode então levar a essas outras doenças cardiovasculares e que, dependendo da maneira como isso acontecer no corpo, pode ser fatal. E quais outras doenças ainda nós poderíamos abordar e que é possível preveni-las dentro de uma condição de saúde melhor, dentro de uma alimentação mais adequada? Uma outra doença que também entra nas cardiovasculares e que é bastante comum é a aterosclerose, né? Que ela constitui no quê? No entupimento das artérias através de placas de ateroma, que são placas de gordura, né? E que isso também vai estar ocasionando o infarto ou o acidente vascular cerebral. Mas, basicamente, como é que a gente detecta, né? Quando a gente faz os exames de colesterol, né? Por que a gente quer saber colesterol LDL, colesterol HDL? Para tentar supor aí como que está essa formação de placas, já é um primeiro indicador para nós. Se esse colesterol está elevado, então estão circulando no sangue um excesso de gordura. Um excesso de gordura pode estar formando essas placas e, de acordo se essa formação de placa acontecer numa artéria que se dirige ao cérebro, a pessoa pode ter um derrame. E se essa artéria estiver dirigida ao coração, essa pessoa também pode ter um infarto. Então, uma maneira que nós temos de prevenir além do se comer menos gordura, evitar frituras e tudo mais, volto a reforçar exames periódicos. Não espere ter sintoma para procurar um médico, procurar um profissional de saúde para fazer investigações. Isso deve fazer parte da sua rotina, principalmente começo de ano, é uma época muito propícia, né, para as pessoas fazer as resoluções de final de ano. Então, inclua isso na sua vida. Deixe que seja no final do ano, estipule uma época, pelo menos uma vez ao ano, para você se dedicar um tempo e buscar um profissional e fazer uma investigação de como está a qualidade da sua saúde. A gente sabe, filha, que estudos aí realizados que têm aumentado a longevidade do povo brasileiro. A expectativa de vida aí há 2 décadas era bem menor comparada à atual. E isso muito se deve já a esse conhecimento mesmo das pessoas de estarem cuidando, como você mencionava. Antigamente eu mesmo tive parentes da família, tios, que morriam de infarto sem saber que o era. Morreu de repente. Morreu de repente, ou muitas outras situações. Então a gente fala assim em prevenir, mas de repente nós estamos falando também com muitos que estão lá em casa nos assistindo e já se encaixam dentro de um desses quadros e pensam, poxa, eu não preveni, e agora? Com certeza. Se você não preveniu e já está aí no barco andando, nós temos como tratar, né? Como eu dei o exemplo do diabetes. Quando você recebe o diagnóstico de uma doença, não necessariamente você recebeu uma sentença de morte. Quando nós temos um problema, na verdade nós temos 2. O problema em si e a maneira como nós vamos lidar com esse problema. Bom, fui diagnosticado com uma doença. Então, eu vou me dispor e eu vou me tratar. Eu preciso agora entender que eu tenho limitações e que eu preciso dançar conforme a música. Então, durante todo um tempo, você fez regalias, você colheu sementinhas, você plantou sementinhas e agora, provavelmente, você está colhendo os frutos. Então, nós não temos, assim, nada que é definitivo. Eu costumo muito brincar com os meus pacientes assim, eu falo para eles, olha, quanto maior o caminho da ida, maior é o caminho da volta. Então, você também, a partir do momento em que você recebe um diagnóstico, a gente precisa dançar conforme a música e buscar um tratamento e realmente se dispor, entender isso. Você precisa entender que você tem que mudar a sua rotina, que o que você fez até hoje te trouxe num lugar. E que se esse lugar não está bom, para você chegar num lugar diferente, você também vai ter que percorrer um caminho diferente. Um ponto que eu
trabalho muito também em consultório é que, no grosso das coisas, as pessoas sabem o que precisam ser feitas, mas não fazem. Então, por que é que nós não fazemos o que nós sabemos? Porque a ponte de ligação entre um e outro é o querer. Nós só fazemos o que nós realmente queremos fazer. E se você receber um diagnóstico de uma doença, acima de qualquer coisa, você tem que querer se cuidar. Você tem que querer ficar bem. Porque aí todas as outras coisas elas vão acontecer como consequência. Olha, que alerta importante para cada um de nós, para mim especialmente aqui, muitos que se encontram na mesma situação. Essa força de vontade, esse desejo de buscar o melhor, né? Existe muito essa crença, né, Aline, até dentro do tema da campanha, abordando essas questões de saúde, mas cita-se também a preocupação de Jesus com os doentes e as curas realizadas. E aí isso leva muitas pessoas a acharem que Deus quis assim determinada doença, só que dentro do que você está falando, na verdade, é aquilo que a pessoa faz é que ela vai colher esses resultados, essas sementinhas das quais você diz, né? Então vocês perceberam que o campo da saúde ele é muito extenso. Aqui com ela nós já abordamos alguns dos casos. As palavrinhas são pequenas, como diabetes, hipertensão, mas a ramificação é muito grande. O estrago é grande. De tantas questões. É claro que soluções para tudo não teremos, mas no próximo bloco a Aline vai vir com dicas oportunas para que a gente possa se prevenir ou já com a doença instalada, tratarmos dela. Caso tenha alguém aí na família que tenha esse problema e não está assistindo ainda, vai lá, chame e venham conosco para o próximo bloco. De volta com o nosso programa, aproveitando essa oportunidade que a igreja nos ofereceu com o tema da campanha da fraternidade voltado para a saúde. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nutricionista a doutora Aline, para a gente falar um pouco acerca de tantos problemas de saúde por aí e as possíveis possibilidades de prevenção dentro da escolha que a gente pode fazer. Bom, filha, a gente já abordou questões de diabetes, questões de hipertensão, de entupimento de veias. E agora, a obesidade também é um problema? Principalmente porque também está relacionada a todas as outras doenças em que nós falamos, né? Infelizmente, já no Brasil, mais de 1/3 das pessoas estão acima do peso, né? Isso é um número muito grande. Na América Latina, estima-se que 200 mil pessoas morram por ano como consequência de excesso de peso. Não o peso em si, mas porque ele está relacionado a tantas doenças, como nós dissemos, em relação ao diabetes, em relação à hipertensão, as outras doenças cardiovasculares, né? Por quê? Porque todo mundo foi projetado, nós temos um esqueleto que foi projetado para carregar um peso X. Se eu pego esse peso, que eu tenho essa estrutura para carregar, e eu começo a colocar pezinhos, amarrar pezinhos no meu corpo e carregá-los 24 horas por dia, é natural que vai se ter um desgaste, né? Se existem aí essas pessoas que cuidam de carro, né? A gente compra um carro novo, você quer cuidar. Você não vai ficar colocando qualquer combustível e mesmo se colocar, você sabe que isso reduz a vida útil do carro, né? Usar combustível de má qualidade, combustível errado, a gente sabe que isso vai gerar prejuízo, seja para bico, seja para que for. Então, com o nosso corpo acontece da mesma maneira. Se nós não cuidarmos da qualidade do combustível que nós colocarmos no nosso corpo, né? Não abastecermos o nosso corpo no momento certo em que ele precisa receber esse combustível, lá na frente nós vamos colher a consequência. E esse problema da obesidade, o excesso de peso, ele precisa ser levado em consideração sim, já é considerado uma epidemia e nós precisamos cuidar, dar prioridade, não espere você ter uma doença secundária para daí então ter que tomar providência. O nosso corpo ele vai dando sinaizinhos de alerta e nós não podemos ignorar esses sinais. E o peso é um primeiro sinal que é facilmente
detectável. Própria calça jeans, que já está apertando, uma roupa que antes servia não está servindo mais, já é um primeiro sinal que o seu corpo está dando. Então, corra atrás, não deixe a coisa crescer muito, não.